E o bloco agora, momento especial com a professora Ana Beatriz, vai tratar o tema Carnaval. Bom dia! Bem-vindos a mais um momento especial. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Carnaval. Talvez vocês estejam se perguntando, o que será que esta festa popular, o Carnaval, teria a ver com o nosso quadro Momento Especial? As origens do Carnaval remontam à antiguidade. Alguns registros na Mesopotâmia e também na Europa Ocidental, em Grécia e depois em Roma. E sabe-se que elas são conhecidas ali tradicionalmente por fazer parte da cultura e da religião das primeiras culturas desses povos, dos povos que foram chamados posteriormente de culturas pagãs, de povos pagãos pela Igreja Católica. E a Igreja, com o cristianismo, com o avanço do cristianismo no Ocidente, se apropriou dessas tradições e incorporou ao seu calendário uma época destinada às festas. Então, isso convertido ali para a tradição religiosa cristã, seria o tempo antes da Quaresma dedicado aos excessos. Bom, os excessos do Carnaval relativos a essa festa, a essas celebrações, a esse evento, as consequências ruins, as consequências mais trágicas, todos nós conhecemos, que acho que não precisa nenhum detalhamento, basta ir aos noticiários para termos uma ideia das consequências dos excessos produzidos, ocasionados, não falo pela data em si, mas pela conduta das pessoas nessa época. Dizem que no Carnaval todos vestem uma fantasia. E é aqui que nós tomamos uma licença para discordar. Na realidade, a questão da fantasia, das personas, como vamos falar assim, algumas abordagens da psicologia, na psicanálise, também assim na psicologia transpessoal, seriam assim as máscaras que cada um utiliza no seu dia a dia para a representação dos papéis sociais que exercemos em nossa sociedade. Entendemos que os condicionamentos sociais, eles funcionam como um palco, como uma direção, umas vezes implícita, outras vezes mais explícita, e nós poderíamos dizer que contracenamos sob essa direção, consciente ou inconscientemente, com figurantes, cenários, coautores, mas que, no fundo, na maioria das vezes, nós perdemos essa nossa autoria. Realmente, aquele lado do ator, que é aquele ali despido das máscaras, aquela pessoa ali com a sua própria identidade, né, por trás das máscaras, ela, no cotidiano, ela acaba perdida ou deixada para trás, muitas vezes. Até no âmbito, assim, muito privado, às vezes escondida para o próprio sujeito, ou revelada, às vezes, só para os mais íntimos ou em poucas situações. Nesse sentido, e como já vimos discutindo em outros programas sobre a questão da normalidade e do anormal constituído, hoje, nessa sociedade das máscaras, né, das fantasias, o normal seria o não sermos nós, não ser quem nós somos ou que gostaríamos tanto de fazer, de nos expor, de ser espontâneo, na maior parte do tempo. O Carnaval, então, ela vem com uma data, uma época que nos autoriza, ali num calendário, quer dizer, dentro de uma norma social também ali instituída, né, ao longo da história, um período que nos permite pôr a nu o que nós somos, ou, se não chegarmos a tanto, ao menos o que gostaríamos de fazer, quais os desejos, quais as vontades reprimidas.
E o que tem muito sentido, que é uma análise até psicanalítica, é a questão da repressão do infantil na criança. Então, é assim que Freud dizia, né, em termos ali psicanalíticos, que todo ser humano ele enfrenta um condicionamento social da infância, um condicionamento da civilização, e que provoca repressão, ela é parte da educação. Numa sociedade cada vez mais fortemente regida por esse sistema do vigiar e do punir, o carnaval constituiria uma época ali de um prêmio. Quer dizer assim, aquela época em que o que não pode no dia a dia, nessa época do ano, é permitido, você pode praticar, você pode ser, mais do que desempenhar ali um dos papéis sociais, mas ao contrário, é sair deles para ser quem você desejaria. Dizer certas coisas, fazer certas críticas, ou simplesmente ali ter um comportamento, uma atitude que você gostaria para ser diferente. Então, ali era o direito de ser diferente, de ser o fora da regra, de ser o subversivo, sem ser passível de uma punição, sem estar aos olhos de uma autoridade que irá punir por isso. E acrescentamos que não porque esse público, e tratando ali dessa parcela ali dos deficientes intelectuais, não por eles terem como uma chamada mentalidade infantil, que é isso que seria nada mais, nada menos do que um preconceito, do que uma visão muito reducionista dessa condição humana. Então, ali, o que se trata disso não é porque, não é em razão de uma mente infantilizada. Muito pelo contrário, é porque justamente eles foram ali privados de uma oportunidades sociais mais amplas, de um aculturamento nas instâncias diversas da sociedade, que justamente esse convívio nesses diversos estabelecimentos, situações, instâncias, que nos cobram o produzir, o bom comportamento, e que aí, voltando, né, aquele exemplo da forma, nos conforma. São essas as nossas reflexões, hoje no momento especial, e esperamos vocês no próximo programa.